A minha nova câmera tem um problema bem difícil de ignorar, e eu vou contar para você. Eu comprei essa câmera aqui, a Sony A7 IV, mas a primeira coisa que eu preciso deixar claro é que ela não substituiu a minha FX30. A FX30 continua, é a câmera que está me gravando, continua comigo, continua fazendo vários trabalhos juntamente com essa câmera agora. Então essa não foi uma troca ou um upgrade porque a câmera ficou ruim ou ultrapassada ou deixou de entregar uma boa imagem. O que aconteceu foi outra coisa. Primeiramente, eu comecei a sentir falta de uma câmera que acrescentasse algumas possibilidades no meu kit. Eu queria uma câmera híbrida, mesmo não me considerando um fotógrafo, mas eu queria experimentar algumas coisas que uma câmera boa de fotografia poderia me entregar. Queria uma margem para trabalhar com uma luz mais baixa em ambientes mais escuros e queria também uma estabilização melhor para trabalhar, além de experimentar trabalhar com o sensor full frame novamente, que é algo que eu gosto da textura. E aqui eu preciso fazer uma distinção. Eu não estou dizendo que o sensor full frame ele é automaticamente melhor do que o APS-C, tá bom? A gente sabe que não é assim que funciona. A FX30 continua entregando uma imagem muito boa. O sensor Super 35 também tem características que eu gosto, que faz sentido, principalmente a acessibilidade a lentes, de muitas coisas que você pode fazer com o sensor APS-C, mas para alguns projetos eu precisava de uma estética melhor. Eu gosto da estética que a Full Frame entrega, para ser bem sincero, tem algumas nuances ali. E na verdade é uma preferência de imagem e de operação, não é uma regra sobre qual formato de sensor é profissional ou qual não é. Nada disso. A busca por essa nova câmera aqui durou uns 3 meses. Eu não acordei, vi o lançamento e comprei, nem tenho recurso para isso, tá? E eu olhei outras câmeras. Eu olhei primeiramente a Nikon ZR, que entrou na minha pesquisa, a Lumix S1 II também, assim, pesquisei demais sobre ela, e olhando apenas para os recursos, existiam motivos reais aí para eu considerar uma mudança de sistema, principalmente em relação à Lumix, que é uma baita câmera. A Lumix, ela, por exemplo, ela tem justamente a função que falta nessa câmera aqui, que todo mundo já falou, que é o Open Gate. Mas a câmera sozinha, ela não funciona quando você está falando de compra. Quando você já trabalha profissionalmente na área, trocar de marca não significa assim, eu vou só comprar um outro corpo e acabou. Não. Existe lente, existe acessórios, baterias, sistemas que você utiliza, que estão operando nesse workflow da marca que você utiliza, e existe também familiaridade. Em uma cobertura de evento eu não vou querer parar e descobrir onde está tal determinada configuração, e a gente sabe que isso a gente aprende treinando em casa e é o menos difícil isso. O meu workflow ele já é da Sony, eu já trabalho com FX30, então permanecer no mesmo sistema não foi simplesmente uma questão de gostar mais da marca, foi uma decisão operacional e financeira. Mudar para Nikon ou para Lumix poderia me trazer algumas vantagens, mas também criariam novos custos, principalmente com lente, bateria e outros sistemas, e tem também o grau de adaptação. Não estou falando apenas de dinheiro, também estou falando do tempo, do quanto custa você estar ali extremamente apto para trabalhar com aquele equipamento. Ter que reconstruir um kit, testar a compatibilidade, entender outra lógica de menu, adaptar, pós-produção, também pesa na decisão, é algo que a gente precisa entender. Por isso que a A7 V foi a minha melhor escolha. Não porque ela fosse perfeita ou a melhor câmera do mercado, e também não porque ela tivesse todos os recursos das outras câmeras que eu considerei. Eu escolhi porque ela acrescentava aquilo que estava faltando no meu workflow, principalmente estava fazendo falta no que já funcionava. E até agora, 3 coisas estão fazendo muita diferença para mim em relação a essa câmera aqui. A primeira é o comportamento do ISO na câmera em 8000. Nas imagens que eu fiz até agora, esse ISO está muito bom, tá entregando praticamente uma imagem bem nítida, principalmente pensando em cobertura de eventos, onde muitas vezes você não tem o controle completo sobre a iluminação, é importante ter uma câmera com ISO alto. Também tem uma coisa muito importante para dizer sobre esse ISO 8000. No manual da câmera, a Sony não especifica o ISO 8000 como um dual ISO da 75. Apesar de nós conseguirmos enxergar que o ISO em 8000 ele tem muito menos ruído do que ele em 6400 e outros ISOs abaixo, essa câmera ela não tem na sua especificação técnica um dual ISO. Isso é uma coisa bem importante de dizer, porque eu quase não vejo as pessoas falando sobre isso,
E quando eu fiz as pesquisas para adquirir essa câmera, muitos falavam que essa câmera era Dual ISO em 800 e 8000, o que de acordo com o manual técnico da câmera, não tem isso bem específico lá, detalhando, chamando essa câmera de Dual ISO. Esse assunto até merece um vídeo separado, porque uma coisa é a imagem ficar visivelmente mais limpa em determinada faixa, e isso realmente acontece. Outra coisa é a fabricante documentar a câmera como Dual Base ISO. Então, eu ainda vou fazer alguns testes mais controlados antes de tratar isso como uma conclusão mais técnica, beleza? A segunda mudança é a estabilização. Para o tipo de trabalho que eu faço, nem toda imagem ela precisa parecer que foi gravada com a câmera completamente travada. Até porque imagens assim, o ideal é que você trabalhe com um tripé mesmo. Mas ela precisa ser utilizável. Existe uma diferença entre movimento orgânico e uma imagem que simplesmente tremeu porque a câmera ou o operador não conseguiu compensar o movimento ali. Na 7.5 eu estou conseguindo trabalhar com a câmera na mão, com mais segurança. Ela tem uma pegada bem interessante para você trabalhar com ela. Isso não substitui um tripé, um monopé, um gimbal ou uma operação mais cuidadosa. Cada um vai ter o seu estilo de gravação. A estabilização ela não corrige uma decisão ruim de movimento, a gente precisa deixar isso claro. Mas ela me ajuda nas situações que eu preciso ser mais rápido, principalmente quando a gente está falando de cobertura de eventos e na criação de conteúdo rápido ali quando você não tem toda a produção de uma campanha. Isso faz todo sentido. Então até aqui, portanto, a câmera está entregando exatamente alguma das coisas que motivaram a compra. Mas ela tem a falta que a gente já comentou, que a gente não pode ignorar, que câmeras que estão saindo esse ano aí, estão saindo a grande maioria com Open Gate nas suas especificações, e a Sony parece que deixou isso para o seu próximo lançamento, talvez. Na FX5 aí parece que já é quase certeza de que nós vamos ter essa função, mas infelizmente na 7.5 isso não veio. Na prática isso oferece mais espaço para reenquadrar o mesmo material, enfim. Tem algumas práticas que o OpenGate vai te ajudar a executar no trabalho, porém eu sinceramente trabalhei até aqui sem o OpenGate e possivelmente seria um recurso que eu iria utilizar sim, mas também não é um recurso impossível de viver sem. Então mesmo sabendo que escolher essa câmera me privaria de talvez experimentar alguns recursos que outras câmeras em 2026 já estão executando, continuar na Sony foi uma escolha consciente de manter o workflow, lente, familiaridade com o sistema e tudo isso eu aceitei continuar trabalhando sem uma função que seria talvez conveniente para as minhas entregas, que era do OpenGate. Essa falta me faz me arrepender da compra? Até agora, sinceramente não, porque eu não escolhi a câmera simplesmente por um ou outro recurso que ela tem ou não tem. Eu preciso olhar para todo o conjunto, principalmente para a frequência com que cada característica interfere no meu trabalho, e o OpenGate faria diferença? Faria, mas essa execução em baixa luz, essa estabilização do sensor, o sensor full frame, a integração com os equipamentos que eu já tenho, fazem mais sentido nessa atual fase da minha vida. A questão também é entender qual dessas coisas aparece com mais frequência no meu dia a dia. Nesse momento aqui, o conjunto da A7 V ainda faz mais sentido para mim, ainda mais porque eu continuo trabalhando com a FX30, ela continua sendo minha segunda câmera, ela não perdeu a função dentro do meu kit, então a 7.5 entrou para ampliar possibilidades, não para provar que a câmera anterior estava errada. Talvez essa seja a principal conclusão depois de comprar o equipamento novo. Um equipamento ele não precisa tornar todo o resto inútil para justificar a compra. Ele precisa ocupar uma função clara dentro do seu trabalho, dentro do seu workflow, e a 7.5 ocupa essa função dentro do meu trabalho. Mas isso não significa que eu vou ignorar o que está faltando e o que seria muito interessante poder trabalhar numa câmera de 2025, 2026. Tem funcionado muito bem, tudo que ela tem entregue, ela entrou na minha operação, continua sendo uma câmera muito bom, fazendo um ótimo match de cor com a FX30 e com certeza eu não me arrependo dessa aquisição, até porque ela foi feita lá no Paraguai, foi um pouco mais barato. Então é isso. Mas essas escolhas que nós temos que fazer quando a gente está investindo em equipamento, né? Eu escolhi permanecer na Sony porque, para mim, o custo de mudar
todo o sistema era maior do que o custo de administrar talvez uma ou outra limitação que ela tivesse. Essa é a minha realidade de hoje, mas eu quero saber também a sua. Qual é o recurso que você considera indispensável em uma câmera nova e que você não aceita perder quando está falando de upgrade de sistema? Deixa aí seus comentários, suas dúvidas, para a gente poder bater um papo.